Ai, Espírito Santo. Oh, Deus. Incline sua cabeça, querido, por favor. Espírito Santo de Deus, captura o nosso coração nessa noite, Pai. Pai, que tudo que for falado e ministrado aqui, Senhor, só possa estar testificando no nosso coração, possa estar se revelando a cada um de nós, Pai amado. Em nome de Jesus, em nome de Deus, guarda as nossas mentes, Senhor, que as nossas mentes possam ser totalmente cativas a Ti, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, fica conosco, Pai. Fica conosco. Aleluia. Quem gosta aqui de ser abençoado? É tão bom ser abençoado, não é? Não é? É muito bom a gente ser abençoado. É muito bom a gente viver o quê? Com um propósito. Quem gosta de se sentir feliz? Não é verdade? E fazer coisas que nos faz o quê? Ficar feliz. E como é bom a gente saber que a gente está no centro da vontade de Deus. Não é verdade? E essa semana, ser sincero para vocês, eu estava estudando sobre Pedro há 1 mês e meio. E aí na quinta-feira o Espírito Santo falou assim para mim: vai ler Ageu, vai? Aí eu falei: meu Deus, fui lá, li de novo. E aí eu fui buscar de Deus. E aí Deus falou assim: você não vai falar sobre Pedro, mas você vai falar sobre Ageu. Eu falei: sério, Senhor, não posso passar por Reinaldo? Não, é você. Mas Ageu, Senhor, você. Eu falei: Jesus, amém. Amém. Ageu não é um livro muito lido, né? Você fala Ageu. Quantas vezes você leu Ageu na Bíblia? Não sei. Mas quantas vezes você leu uns Salmos? Provérbios? Não é verdade? E eu fui ler Ageu. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Ageu, capítulo 1. Fala assim pro seu irmão, antes de qualquer coisa. Se você está aqui hoje, fala aí para ele. Nós estamos compartilhando essa palavra. É porque Jesus te ama muito. E quer que você viva o extraordinário na presença dele. E é engraçado que, assim, o que Deus está trazendo e está falando, está vindo uma palavra complementando a outra. Quem estava aqui ontem no dia Play Night vai entender um pouquinho também. Aí eu falo: Jesus, o Senhor quer alinhar a nossa vontade com a sua. E é muito bom quando a gente tem esse entendimento e quer viver isso. Eu vou pedir para você colocar, por favor, Nick, Ageu capítulo 1. Essa frase você fica pensando por enquanto: quem é o dono do meu coração? Que é o tema da nossa mensagem de hoje. Quem é o verdadeiro dono do meu coração? Ageu 1. Ele só tem 14 versículos, então eu vou ler todos, tá bom? No segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zeozadak, e sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos nos levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos nos levaram. Subam ao monte e tragam madeira, construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Declara o Senhor dos Exércitos.
por causa da minha casa, que ainda está destruída. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e o mais que a terra produziu, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Sealtiel e governador de Judá, de Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e de todo o remanescente do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Aleluia. Imagina. No 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Davi. Glória a Deus. Que livro! Parece uma paulada, né? Depois de tudo esse culto, chega esse ponto, cara, você vem com essa paulada na nossa cabeça? O que você está querendo dizer com isso? Né? E o Espírito Santo foi ministrando no meu coração sobre isso. E todo esse capítulo fala o quê? Está querendo dizer o quê ali? Que eles foram deixando de colocar Deus em primeiro lugar. O que acontece ali, se vocês entenderem? Ageu foi o primeiro profeta pós-exílio. O povo de Israel ficou 70 anos na Babilônia. Então, pegaram o povo e levaram como prisioneiro para lá. 70 anos. E aí, depois saiu Nabucodonosor, quando o rei Dário foi levantado. E aí ele soltou o povo de Israel e eles voltaram para Jerusalém. Só que quando eles chegaram lá, não sei se vocês lembram da história, o que tinha sido construído ali? Que rei que construíram ali? O rei Salomão havia construído um templo. Maravilhoso, extraordinário, coisa linda. E onde eles iam adorar a Deus e ali descia a presença do Senhor. Só que quando eles voltaram, o que aconteceu com aquele templo? Ele estava em ruínas, ele tinha sido destruído. E outras pessoas, outros povos tinham invadido ali. Então tinha outras pessoas ali. E o que acontece? Quando eles voltam, as coisas não estão mais como estavam. 70 anos longe dali. Eles já haviam construído uma vida totalmente fora. Quem saiu como criança, pensa quem saiu como criança, 8, 9, 10 anos, se voltou, estava com 80. Né? Passou praticamente a vida inteira. Foi talvez de lado, aí teve oportunidade de voltar. E aí, entendendo na história, entende-se que Ageu foi um deles, que chegou a ver o antigo templo e presenciou como ficou depois, né? E ele foi usado por Deus para se levantar no meio do povo. E esse livro fala muito sobre colocar Deus em primeiro lugar. Todos nós sabemos na prática que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. A gente fala aquele versículo, né? Que a gente busca o Senhor. Busca o Senhor, coloca o Senhor em primeiro lugar, tudo será acrescentado. Mas será que a gente tem feito isso na prática? Né? O povo de Israel sabia que Deus deveria ser prioridade, mas na prática, Deus havia ficado o quê? Quando eles voltaram, o que aconteceu? Começou a ficar em segundo plano. E o que acontece? Há um perigo muito grande de a gente tomar cuidado, de a gente começar a deixar as coisas de Deus em segundo plano. Então, o que acontece? Quando Deus levanta o rei Ciro, depois de 70 anos eles voltam, eles tinham construído uma vida. Pensa se você ficou tantos anos fora, o que você construiu lá? Eram por volta de 50 mil pessoas. Casas, eles estavam com uma estabilidade, eles tinham os negócios deles, confortos lá. E aí eles, com a esperança, voltaram, acreditando o quê? Na promessa de Deus. Quando eles chegam lá, eles percebem que tudo está em ruína. E eles tentam começar a tentar reconstruir.
Só que as coisas não eram mais como antes. E Zorobabel não deixou eles começarem a levantar o templo. E aí eles foram fazer o quê? Tomar conta da vida deles, das coisas deles. E aí foram tomando conta das vidas deles, das coisas. Muitas vezes na nossa vida, a gente encontra também, a gente quer fazer algo. A gente sabe o certo a ser feito, mas a gente encontra oposição, a gente encontra crítica, perseguição, o desânimo. Isso vai desanimando, não é verdade? E aí a gente muitas vezes acaba o quê? Parando. E o que era muitas vezes para durar pouco, igual no caso lá, o templo ficou 16 anos sem ser construído. E as pessoas foram vivendo a vida delas. Quantas vezes isso acontece comigo e com você? Né? Trazendo para a nossa vida espiritual. A gente começa cheio, a gente aceita Jesus, começa a ter experiência com o Espírito Santo. Você fica cheio do fogo da presença de Deus. Uau! Você quer fazer tudo, você busca a Deus, você ora. Senhor, eu quero fazer isso, tal. Você tem uma vida, Deus, você é bom, você é extraordinário. E aí vai passando o tempo. A vida vai ficando corrida. Antes, quando comecei a ter essas experiências, eu era solteira, eu casei, tive um filho, tive 2 filhos, tive 3 filhos. E é trabalho, e é empresa, e é tanta coisa que a gente vai viver. E aí as nossas prioridades, se a gente não vigia, começam a mudar. Não é verdade? E aí, muitas vezes o que acontece, a gente estava cantando aquela música ontem, que o nosso louvor não seja um momento, né, com lágrimas vazias, né? Será que muitas vezes a gente não fala, não ora, não adora, se a gente dá a boca para fora? E aí a gente muitas vezes deixa de que Deus seja o centro das nossas vidas. E o problema não é deixar as coisas de Deus em segundo plano, deixar Deus em segundo plano. Com isso, a gente vai deixando a nossa vida espiritual, vai abandonando algumas coisas, a nossa comunhão com Deus vai esfriando, porque você já não busca como deveria buscar, você já não ora como deveria orar, você não tem mais seu TSD. Nossa oração vai enfraquecendo. Nosso coração vai o quê? Distanciando das coisas de Deus. O que eu quero trazer para vocês é que antes, aquele templo, o povo de Israel construiu o templo. E ali vinha a presença do Senhor no primeiro templo. E hoje, quem é o templo? Eu e você. Não é verdade? Em Ageu 1:2, Deus fala aqui, ó, ainda não chegou o tempo, começa o texto assim. O povo dizia, agora não, mais pra frente. Quando as coisas melhorarem, quando sobrar tempo. Aí Deus responde aqui, ó, em Ageu 1:2. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto minha casa permanece em ruínas? E aí Deus mostra o quê? O problema não é falta de tempo, muitas vezes. Era a prioridade do coração deles. Eles desistiram. Eles desistiram de levantar o templo do Senhor. E começaram a virar os olhos porque outras coisas pessoais deles que eles queriam. E a gente muitas vezes hoje, eu estava analisando, Senhor, por que tem tanto pastor, tem tanto líder, tanta pessoa que está ali, e do nada, não é do nada. É porque cansou, trabalhou demais na igreja? Não, é porque ele estabeleceu as prioridades na vida dele. Não adianta eu estar aqui falando para vocês, se eu não tiver meu tempo sozinho com Deus, na minha casa, se eu não for buscar de Deus, se eu não pedir para Deus encher minha vida, o Espírito Santo de Deus, eu não tiver uma vida secreta com o Senhor. É isso que eu quero fazer para vocês hoje. A importância de nós termos esse entendimento hoje, que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, e para nós estarmos de pé, esse templo aqui está de pé, ele precisa ser edificado de alguma forma.
Senão o fogo que a gente falou sobre ontem, né? Reacende a chama, o nosso tema de ontem. O fogo vai se apagar. O desânimo vem, o cansaço vem, a carne vem, as questões da carne. Eu tenho uma questão, que eu fui diagnosticada, eu não falo que eu tenho essa enfermidade. E todos os dias eu demoro 2 horas para levantar. Geralmente são 1h30, 2 horas. Porque eu acordo com dores em todos os lugares do corpo. E eu vou me mexendo, vou me esticando, vou me alongando, e nisso eu vou aproveitando para orar. Por quê? Eu acordo com dor, eu não sei por quê, porque eu estou com tanta dor. É uma enfermidade crônica. Mas eu falo, a minha carne não manda em mim. Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Amém? E eu falo, não, eu vou levantar. Eu vou fazer da minha vida diferente. A minha vida hoje, eu vou levantar. Eu vou escolher como vai ser meu dia. Não é o meu corpo que vai dizer como é meu dia. Porque eu acordo com fadiga. Eu já acordo cansada. Eu falo, eu não quero levantar da cama. Não, eu falo, eu vou levantar. E quando eu levanto, eu começo a fazer as coisas. Eu sinto que eu melhoro muito. Vai indo embora a dor, vai embora desânimo. Mas isso depende de mim. Depende da decisão do que eu quero todos os dias fazer na minha vida. E como eu decido viver? Como eu decido viver aquele dia? Amém? Hoje a gente fala assim, eu não tenho tempo. Aí Deus fala, você tem tempo, mas não tem tempo para a minha presença? Tem tempo para redes sociais, mas não para oração? Tem energia para tantas coisas, mas não para buscar o Espírito Santo. O nosso coração sempre revela as nossas realidades, sabia? O templo na época em ruínas, quando eles voltaram, e ficou todo aquele tempo, revelava o quê? O estado espiritual daquele povo. Aquele povo está totalmente apático, totalmente frio. Aquilo que a gente valoriza externamente, revela aquilo que ocupa o nosso coração. Aí a gente fala, Deus conhece meu coração. Mas eu amo a Deus. Você ama a Deus, Reinaldo? Eu amo a Deus. Se sobrar tempo, eu vou cultuar. Está chovendo. Mas meu carro está parado aqui. Não é verdade? Se sobrar tempo, eu vou curtir. Se eu chegar a tempo, eu vou para a célula. Se eu chegar a tempo, eu vou para o discipulado. Corri tanto, hoje estou cansada, não quero orar. Não quero ter um tempo com Deus. E aí as coisas vão fazendo o quê? Vão esfriando, esfriando, esfriando. Quando você vê que você está cansado. Por que muitas pessoas param? Porque elas não priorizam o que tem que ser priorizado. Nós, muitas vezes, não priorizamos. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu acordei na correria do dia. E falo, meu Deus, eu não tive tempo para ler a Bíblia. Mas se você pegar o seu celular e olhar o tempo que você ficou que ele marca no Instagram e algum outro aplicativo, você já fez isso para ver? Você olha, você fala, meu Deus do céu. Quanto tempo que às vezes eu estava em algum lugar, você vai fazendo e vai rolando quando você vê. Uma coisa leva a outra. E a gente fala que a gente não tem tempo. Mas é porque não é a prioridade do nosso coração. Mas aí a gente vem aqui, levanta a mão e fala, Deus, eu te amo. Você é maior que tudo. Você é meu amor. Mas as nossas prioridades, o nosso coração, as nossas atitudes não revelam isso para Ele. A quem nós estamos enganando? A nós mesmos, por quê? A Ele não. Aí quando Deus falou isso comigo essa semana, eu falei, meu Deus do céu, é verdade. Quantas vezes eu te deixo de lado? Por besteira, por tanta coisa boba. E eu falo às vezes que eu não tenho tempo. E eu corri tanto, que acontece? Estou cansada, eu não fiz nada, muitas vezes que edificou minha vida. E aqui fala, quando você vai ler, ele fala, vocês trabalham. Mas parece que vira pó. Trabalham, ganham dinheiro, isso, aquilo, mas parece que o dinheiro vai embora e você fala, cadê? Mas eu trabalhei tanto, eu fiz hora extra, eu fiz não sei o quê, e parece que o dinheiro ainda não deu. Porque as nossas prioridades estão totalmente erradas.
Totalmente erradas. A gente deixar de confiar no Senhor. Quantas vezes a gente para de crer que Deus vai prover, Deus vai nos ajudar. Ah, quer dizer que eu não preciso trabalhar mais? Não é isso, gente. Mas a gente precisa estabelecer prioridades nas nossas vidas. A gente tem que trabalhar sim. Trabalhador digno do seu trabalho. Mas quantas vezes é necessário mesmo? Tem coisas que são necessárias, a gente não pode, muitas vezes, saber administrar nosso tempo e as nossas prioridades. A prioridade do nosso coração. Onde Deus tem aparecido na prática da nossa vida? Quando eu falo isso, gente, primeira coisa quando eu subo para falar alguma coisa aqui, Deus fala primeiramente para mim, viu? Por essa pancada eu já recebi na quinta-feira. Aí eu falei, Senhor, não, tá bom. Não, você precisa compartilhar com os meus filhos, queridos. Porque eu amo cada um deles. E eu quero o melhor para cada um deles. E eu quero que eles vivam o extraordinário na minha presença. A gente está falando, gente, não é de só estar aqui trabalhando. Não, isso aqui que a gente faz, que nos serve aqui 1h30, 2 horas, por final de semana, para Deus na obra do Senhor, não é isso que a gente fala, é consequência da motivação do nosso coração quando a gente começa a buscar a Deus e ter o entendimento de quem é Deus para nós e através de nós o que Ele quer fazer das nossas vidas. É isso. Eu estou falando de uma vida com Deus, caminhar assim, ó, de mão dada com o Senhor todos os momentos. É sobre isso que eu estou falando. Sabe o jeito que você é casado? Quem é casado aqui? Você dorme aí, caminha, vai com seu marido, tudo quanto é lugar, não é verdade? Mas Deus, Ele quer ter esse tipo de nível também com você. Você está aqui com Ele, ó, o Senhor está aqui, ó, e o seu marido está do outro lado, mas Ele está caminhando lado a lado com você. É isso que Deus quer de nós. Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de mim e de você. Amém? Aleluia! Para quem que a gente tem entregado o nosso tempo? Para quem a gente tem entregue nossas energias? Para quem que nós temos dedicado tudo isso? Aí fala aqui em Ageu que o povo investia na própria casa, nos próprios sonhos, nos próprios projetos. E o ser humano é assim. Ah, eu comprei um carro, mas daqui a pouco ele não está bom. Eu quero um outro carro. Aí eu vou trabalhar mais, vou fazer mais porque eu quero um outro carro. Aí eu faço uma casa de... Mas não está bom, aí eu vou fazer não sei o quê. E só que o ser humano, ele sempre quer mais. Só que quando Jesus voltar, tudo que a gente tem, nada a gente vai levar. Mas como está o nosso coração? Como está o nosso coração? Hoje, como falava antigamente, assim, minha casa, meus sonhos, meus projetos. E hoje acontece o que com a gente? Minha carreira, meu futuro, minhas metas, meus bens, meus planos. Ah, preciso de um carro novo, preciso de uma coisa nova. Gente, não é errado. Ah, é errado? Não é errado. Mas quando a nossa prioridade a gente começa a colocar essas coisas na frente das coisas do Senhor, isso é errado. O que Salomão, muito sábio, ele tinha muitas coisas, mas o que o versículo Salomão falava? Que tudo isso é o quê? Vaidade. Porque Jesus vai voltar e a nossa casa não vai junto. Mas como está o nosso coração? O quanto nós temos dedicado realmente a amar o Senhor acima de todas as coisas. E esse ciclo nunca vai parar. Se a gente não der um basta, não se posicionar e não priorizar, esse ciclo ele nunca vai parar. E aí Deus vai ficando para depois. E aí o nosso altar vai o quê? Enfraquecendo, porque a gente deixa de alimentar a chama. A sensibilidade espiritual diminui. O fogo do Espírito se apaga. Você já entrou na presença de Deus em alguma situação que você fala assim, gente... Parece que está todo mundo assim, totalmente... E parece que eu não estou... Não sei, eu não consigo sentir, eu não consigo... Parece que não vai mais, parece que... Não sei, é diferente, eu não consigo sentir nada. Parece que você vai sentir que você está totalmente apático diante daquela situação. Eu já passei por isso. E é desesperador, para mim foi.
Aí Deus fala 2 vezes em Ageu: considerem o vosso caminho. Ou seja, parem e analisem a vida de vocês. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Olha o vazio. Comem e não satisfazem, bebem e continuam com sede. Recebem salário para colocar em um saco furado. Misericórdia, Senhor. Sem o Senhor no centro, nada vai te satisfazer, sabia? Você vai trabalhar, você vai correr, você vai se cansar. E você nunca vai se satisfazer. Porque você não está colocando o Senhor das nossas almas no centro da vontade de Deus. Você não está deixando Deus sustentar. Você não tem confiado em Deus. Tem atitudes que a gente toma que a gente, às vezes, tira o controle das mãos de Deus. O vazio espiritual que começa a gerar no nosso coração, dinheiro nenhum consegue preencher. Hoje a gente se encontra cansado porque não sabemos organizar nossas prioridades, estabelecer os nossos limites. A gente vive num mundo, você já viu o metrô? Metrô, se você não tomar cuidado, se você tropeçar, você é pisoteado, você morre. Porque as pessoas assim, 7 horas, 6 horas, 7 horas da manhã no metrô. Vila Sônia, qualquer um. Você só levanta o braço e vai. 5 horas da tarde, volta. Já tentou fazer o caminho contrário? Se você não tomar cuidado, você é atropelado. Por quê? As pessoas vão. Agora é hora de voltar. Agora é hora de fazer aquilo. Agora é hora de fazer isso. E as coisas vão passando. E os dias vão passando. E os anos vão passando. Um dia desse eu falei, meu Deus, eu vou fazer 43 anos. Hoje em dia, a maioria das pessoas viram o quê? 80 e pouco, 90 anos? Não é verdade? Isso é difícil para alguém que fez 100. É muito difícil. Aí eu falo assim, meu Deus, eu já passei metade da minha vida. O que eu fiz para o Senhor? O que eu fiz para os meus anos? Os anos que se passaram. Eu já vivi praticamente metade da minha vida. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Mas dentro da média que a gente tem vivido no mundo. E me bateu um desespero. Porque eu falei, o que eu fiz para o Senhor? Até agora, o que eu fiz? E agora, o que eu estou fazendo na minha vida? E fazendo isso para o Novo Testamento. Deus entregou Jesus para morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Por mim e por você. E quando isso aconteceu, o véu do templo ele foi rasgado. Ou seja, a gente começou a ter acesso livre à presença de Deus. E com isso houve reconciliação e aliança. E aí Deus derramou o quê? O Espírito Santo sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo habita em quem, gente? Em nós. Antigamente as pessoas iam lá no templo para adorar e ali descia a presença do Senhor. Não é verdade? Hoje, onde está o Espírito Santo? Dentro de mim e de você. E o que a gente tem feito com o Espírito Santo? O que a gente tem feito com o templo que Deus nos deu? Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. A presença de Jesus. Eu falei, meu Deus, o mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus quando ele estava aqui na terra é o mesmo que habita dentro de mim. Aleluia, irmãos. Será que você entendeu isso? Vamos lá, o mesmo Espírito que habitou em Jesus quando ele estava aqui na terra. Ele habita em mim e em você, aleluia. O que nós temos feito com o Espírito Santo? Eu não estou aqui para trazer um jugo para você, no seu coração. Mas Deus tem usado a oportunidade de nos alertar e falar, o que você tem feito comigo? Eu habito em você. A chama que está aí dentro. Como você tem cuidado do Espírito Santo? Você tem cuidado da sua alma. Ai, Senhor. Precisamos cuidar do nosso templo espiritual. Da mente, do coração, da santidade. Do que a gente tem alimentado o nosso espírito? O que acontece no nosso secreto quando a gente vai, você está no secreto? Hoje em dia o pessoal é moda até usar o banheiro olhando o celular. O que você rola que aparece lá quando você está sozinho no seu secreto? O que você tem alimentado o seu espírito? O que tem aparecido lá que você sabe que tem que ser o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você?
Isso é muito sério, irmãos. Desculpa trazer essa palavra hoje para vocês. Mas é porque Jesus nos ama muito. E a gente cantou aqui, falou, Senhor, tudo isso é temporário, o Senhor vai voltar para nos buscar. E eu quero estar lá, junto com vocês. Quando Jesus voltar para nos buscar, que aqui é temporário, nós somos cidadãos dos céus, amém? E eu quero estar com Jesus lá. Amém? Ai, Senhor. Um templo abandonado perde o fogo. O povo, quando ele voltou para Israel, ele pegou tudo em ruínas, ele tentou reconstruir, ele enfrentou muita oposição, porque tinha tinha outras pessoas que invadiram lá. Tinha um rei lá, uma pessoa que controlava tudo. E eles enfrentaram muita oposição. Não deixe as lutas matarem os seus sonhos. Trazendo para a sua vida hoje. Quais são as promessas que Deus te deu? Você tem enfrentado batalha? Você tem abandonado ou esquecido? Ou deixado para lá? Por causa das batalhas e das lutas que você tem enfrentado. Você pode ter sonho, pode ter promessa. Qual é o chamado que Deus te deu? Os projetos que Deus te deu. Que hoje você abandonou, de alguma forma você largou para lá. Por circunstâncias, situações, seja falta de dinheiro, seja alguém que trouxe uma palavra que acabou te rodando. Mesmo assim haverá luta, atraso, oposição, desânimo. Sabe qual que é o nosso erro? Interpretar muitas vezes as lutas, as dificuldades como sinal que Deus existiu. Mas quem desistiu é você. Porque o nosso Deus não desiste, amém? O nosso Deus não desiste, Ele não falha, Ele não desiste de mim e de você. E sabe o sonho que você esqueceu? O projeto que você largou? Deus esqueceu, você esqueceu, mas Ele não. Que Ele possa trazer a sua mente hoje, o seu coração. Você possa sair daqui, você possa resgatar isso. Amém? Em João 16,33, no Novo Testamento, fala assim, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se nosso Deus venceu, você é filho de Deus, você também não vai vencer, irmão? Você vai vencer. Você declara que você já venceu. Amém? Então não há nada que possa te parar. Não há desânimo, não há palavra contrária, não há falta de dinheiro, porque o seu Deus é dono de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, amém? Se anima, irmão. Olha o Deus que você serve. Aleluia! Quem é o seu Deus? Né? Eu vou falar, vamos fazer aqui uma dinâmica que está meio pesado, né? Vamos falar assim, quem é o seu Deus? Você vai falar em uma palavra quem é o seu Deus. Mas tudo ao mesmo tempo, a gente não vai entender, mas Deus vai ouvir. Amém? Vamos falar 1, 2, 3, quem é o seu Deus? Aí você vai falar uma palavra resumindo quem é o seu Deus. Amém? O seu irmão não precisa ouvir. Mas a gente vai declarar isso agora no reino espiritual. Nós vivemos no reino espiritual. Você está vendo o seu irmão, não tá? Eu estou vendo o Reinaldo. Mas o reino espiritual está pairando aqui, ó. Você vai declarar isso no reino espiritual agora, amém? Vamos lá. Quem é o seu Deus? 1, 2, 3. Isso é de novo. Peraí. Quem é o seu Deus? 1, 2, 3. Libertador. Amém? Amém? Você vive pelo que você crê, não pelo que você vê. Amém? Ô Senhor. Não desista. Continua. Permaneça. Persista. O Senhor dos Exércitos, o seu rei, Ele continua reinando. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, que Ele continua querendo agir na sua vida e através da sua vida. Ah, pastora, você fala porque sua vida deve ser boa, né? Você não sabe o que eu estou passando lá no meu trabalho. Você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Você não sabe como é meu marido. Você não sabe como é minha esposa. Você não sabe como é meu filho, como é meu chefe.
Todos nós temos lutas e dificuldades, mas o nosso Deus, Ele pode todas as coisas, amém? Não há nada que nosso Deus não possa fazer. Aí eu vivo assim, gente, Senhor, o que eu tenho que fazer? Ah, Karen, nesse caso você vai pegar essa flor e colocar aqui. Amém. E agora? O resto você confia que eu estou cuidando. Aleluia! E eu tenho aprendido a viver assim. A vida tem sido leve. Aí eu vejo as coisas, parece uma confusão aos meus olhos. Mas a paz do meu espírito está totalmente, estou plena. Por quê? Porque meu Pai está cuidando. Meu Pai está fazendo. Amém? E é assim que nós temos que viver. Quando o povo reconstruiu o segundo templo, eles acabaram ficando muito tristes, sabia? Porque muitos eram remanescentes. O que isso quer dizer? Eles viram o primeiro, eles eram daquela outra época. E ele fala, contando a palavra de Deus, que era um templo muito lindo. Ouro, prata, bronze, extraordinário. E eles se esqueceram, porque o segundo templo não era igual ao primeiro. Porque eles achavam que não tinha a mesma glória. Esse templo parecia meio insignificante, perto do templo de Salomão. E alguns chegaram até a chorar. Sabe o que o Espírito Santo revelou no meu coração? Às vezes a gente vive coisa lá no passado. Quantas coisas eu vivi lá no primeiro amor? Quando eu conheci Jesus, eu nasci no lar cristão. Mas eu tive uma verdadeira conversão e experiência no Espírito Santo. Na faixa de 19 para 20 anos. Quando eu realmente converti os meus caminhos, realmente entreguei meu coração nas mãos do Senhor. E deixei Ele tomar o controle da minha vida. E aí, você pensa, nossa, era tão bom. Como Deus me visitava. Como eu fazia tal coisa. Como Deus me usava em tal coisa. Como eu servia, não sei o quê. Como, nossa, isso e aquilo. E a gente fica vivendo o quê? Do passado. Para de viver no passado. Para de querer ficar lembrando de coisas lá atrás que Deus fez. É extraordinário, foi. Mas quando a gente entende isso daqui, do que foi esse templo no passado, e esse templo que parecia tão insignificante, a gente tem entendimento, peraí, eu estou vivo. Se Deus fez coisas tão extraordinárias lá atrás na minha vida, coisas que, nossa, que eu vivi, que eu falo, meu Deus, peraí. Deus quer fazer muito mais na minha vida no dia de amanhã e hoje. O que só depende de quem? De mim, de você. Para de viver de coisas só do passado. Para de paralisar e só ficar olhando para trás, olha para frente. Fala, Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida e através da minha vida? As coisas do passado nos ensinam, nos fortalecem, mas para que a gente alcance coisas muito maiores no dia de amanhã. Hoje, no dia de amanhã. Para com isso de viver no passado. E aí, aqui não fala, mas fala em Ageu 2, que Deus fala para eles através do Ageu. Que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Amém? Sabe por quê? Sabe aquele templo que parecia para eles muito significante? Né? Que não parecia que não tinha a mesma glória? Sabe quem pisou nesse templo? Vocês sabem? O próprio Deus. Jesus pisou naquele templo, foi levado pelos pais dele naquele templo. O próprio Deus esteve ali. Aleluia! Oh, Senhor. Oh, Pai, traz essa revelação nos nossos corações, Senhor. Nos despreze as pequenas coisas, gente. Não despreze as pequenas coisas. Hoje eu já tenho que Deus está me dando para cuidar da minha família, meu marido. Eu vou fazer o melhor. Senhor, é aqui que eu tenho que cuidar. A gente fala do reino de Deus e a gente acha que é vir servir aqui na igreja. O reino de Deus começa lá na minha casa. Quando Deus me deu meu filho, e eu falei, Senhor, o que eu pedi tanto para o Senhor, o que eu faço com ele agora? O Espírito Santo falou, mergulha no óleo. Sabe o que Deus falou para mim um dia desse, com os meus filhos? Eu tenho lá desejo no meu coração de ser mãe temporária, lar temporário. Eu falei, eu estou orando sobre isso há um tempo, de pegar crianças em vulnerabilidade, mãe de cadeia, cuidar. E chegou o tempo certo que eu vou ver com a sua família. Aí eu falei para o Senhor um dia desse, Senhor, mas eu vou cuidar e vou devolver? O Espírito Santo ficou totalmente calado.
Aí eu fui para Paz Tabuão, receber de Deus de manhã, estava lá adorando a Deus. Aí o Espírito Santo, como se fosse, veio assim no meu ouvido e falou assim, só respondeu dessa forma. Porque o Espírito Santo falou comigo bem direto, tá? Eu sou colérica e ele trata comigo da mesma forma que eu sou. E eu acho isso extraordinário. Porque eu sinto na pele. E ele trata assim comigo porque a gente se entende, a gente tem uma intimidade. E aí ele virou para mim e falou assim, duvido. Se nem os filhos que você gerou são seus, imagine dos outros. Aleluia! Eu te dei para você cuidar, discipular e enviar. Eu só chorei, porque eu entendi o meu propósito. Amém? Porque tudo que nós temos é o Senhor que nos deu. Amém? E eu chorei, porque eu falei, Senhor, eu entendi. Realmente, não é meus filhos são meus, porque eu estou perdendo o filho de alguém. Sendo que o Senhor quer que eu trabalhe no reino que eu faço. Então a gente começa a entender o nosso propósito, né? Ai, Senhor. Não despreze pequenas coisas. Cara, hoje só tenho meu marido. O que você pode fazer? Melhor, sua casa. Você tem seu filho. Sua família. Ai, Deus me deu lá incumbência na célula de pegar e dar edificação. Deus me deu incumbência de vir aqui segurar o dízimo. Gente, tudo que Deus te der para fazer, faça o melhor. Se deixe ser usado por Deus. Ai, a irmã dela pediu para me substituir na porta e segurar a plaquinha. Faça com o maior sorriso possível. E as pessoas que cheguem ali possam olhar para você e ver a presença e sentir a presença de Deus ali. E você transbordar de amor da presença de Deus só de olhar para você aqui na porta. E eu estou falando, gente, não é só daqui. Eu estou falando do seu trabalho. Quando aquele seu chefe, aquela pessoa mal-humorada, chega para você de manhã e às vezes vai falar alguma coisa atravessada e você só olha para ele com o maior sorriso, um olhar brilhante, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E aquela pessoa é constrangida e ministrada. É sobre isso. É sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Isso é o reino. O reino é no nosso dia a dia. O reino é no nosso deitar, no nosso levantar. Então não despreze as pequenas coisas, as pequenas sementes, as pequenas oportunidades. Uma vez eu entrei numa empresa para tirar xerox, eu fiquei 4 meses em pé assim na copiadora, sou da época dos fax, tirava cópia. Só que sabe por que eu saí de lá? Eu fiquei 10 anos naquela empresa, eu só fui para tirar cópia. Eu gostava tanto do meu trabalho, e eu tentava fazer da forma máxima, dar o meu melhor, que eu saí de lá como secretária executiva de diretoria. Eles me deram oportunidade de faculdade, me deram oportunidade quando eu veio 10 anos depois. Então não despreze as pequenas coisas. Não despreze as pequenas oportunidades na sua vida, amém? Parece ser tão pequeno, parece ser tão insignificante, mas quando você entende o propósito de Deus na sua vida, aquilo é maravilhoso, é extraordinário. Ai, Senhor. Às vezes a reconstrução espiritual começa pequena, uma oração singela. Sabia que tem dia que eu não consigo orar? Que eu estou tão assim, essa semana mesmo, eu estava tão assim, teve um dia que eu estava tão chateada com a situação. Eu só fui para o meu quarto e eu só chorei. Falei, Senhor, eu não consigo falar, mas eu estou aqui. Mas eu estava lá. E Ele veio. E Ele me visitou. Ele me trouxe paz. Ele me trouxe alegria e confiança que Ele estava controlando o controle daquela situação. Amém? É sobre isso. Uma oração singela, um culto, um momento de arrependimento, uma decisão de voltar para Deus. Uma decisão de abandonar um pecado. Às vezes nem é pecado, mas aquilo pode estar te fazendo pecar, porque está tomando o lugar de Deus no seu coração, no seu tempo. Deus começa grandes obras em pequenos começos. Ajuste o seu foco. E aí, fala assim que Ageu, quando ele foi usado por Deus para trazer essa palavra, até Zorobabel, todos o povo, eles ouviram. Você vê algumas vezes que ele fala assim, ele fala na Bíblia, quando você for ler Ageu, se você quiser ler, eu até
indico para vocês lerem durante a semana novamente. Deus vai falar com vocês também de outras formas. É muito importante isso. Está trabalhando durante a semana. Lê de novo. Deus ele vai se revelando a você. E ele fala assim: eu sou convosco. Eu sou convosco. Eu sou convosco. E Deus dava as orientações e falava: mas eu sou convosco. Amém? A presença de Deus acompanha a obediência. Quer experimentar mais de Deus? Coloque Deus no primeiro lugar. Volte ao seu propósito. Volte ao altar. Cuide do templo do Espírito Santo. Hoje Deus tem nos chamado para recalcular a rota. Sabe o GPS? O Waze? O conceito que você usa? Recalcule a sua rota. Ajuste o seu foco. Como que está o templo do Espírito Santo dentro de nós? O altar de oração ainda está aceso? A minha comunhão está ativa? Eu estou no centro, vivendo o propósito de Deus? Eu estou servindo? Ou estou apenas assistindo? Quem foi no treinamento do Volts ontem, olha, eu digo para todos vocês, é extraordinário. Muito bom, né, gente? Como eu fui ministrada. E todas as vezes que eu vou, Deus fala muito no meu coração. E aí ele fala das cadeiras, da caminhada do cristão. E ele fala da cadeira, da crítica. Às vezes, a gente não está ali, porque a gente está desajustando o nosso foco. Então, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão vivendo, as pessoas estão buscando, mas você está aqui na cadeira da crítica, só olhando as coisas acontecerem e assistir. Porque o nosso foco está desajustado. E às vezes não é que os outros, fica vendo coisa errada, Senhor, E aí a gente esquece de olhar para nós e ajustar o nosso foco. Toda vez que eu me pego num período que eu estou ficando muito crítica, ou que eu recebo alguma orientação da minha mentoria, da minha liderança, que bate no meu coração e eu dou uma estremecida, eu só me quebrando e falo: Senhor, converte os meus caminhos, Pai. Porque eu quero viver extraordinário. Eu não quero desviar nem pela direita nem pela esquerda. Porque eu entendo que a minha liderança colocada sobre a minha vida, ela é do Senhor. Foi o Senhor que me colocou aqui. E eu quero viver o melhor. E eu estou aqui, me ajuda. Porque eu acho que tem alguma coisa errada comigo, Pai, me mostra. Estou construindo somente meus sonhos ou também o reino? A vida passa rápido. Eu falei que eu olhei para trás, eu vi que já passou. Já falei: meu Deus. Amém? Há chamado, ainda há obra para fazer. E Deus continua dizendo: eu sou convosco. Aleluia! Hoje, talvez nós estejamos, alguns de nós, pode ser que seja frio espiritualmente. Tenhamos perdido o foco. Sua câmera aí está meio, sua lente está embaçada. Nós temos deixado o reino de Deus em segundo plano, abandonado a intimidade com Deus, tempo de oração. Nosso altar aí está sentindo que a chaminha não está mais acesa como deveria, está apagada, está apagando. Desistiu de algo que Deus te disse, que Deus te prometeu, os seus sonhos. Fica de pé, querida, por favor. Eu já estou chegando no final. Volte ao altar. Volte à presença. Volte à comunhão, ao propósito, ao primeiro amor. Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que nós nos tornássemos morada do Espírito Santo. Eu sou o templo de Deus, você é o templo de Deus. E as melhores coisas que Deus tem para nós ainda estão por vir, amém? Nick, você pode colocar aquelas duas imagens que eu te mandei? Por favor?
John Piper, desculpa gente, não falo em inglês. Eu achei essa frase muito boa. Se não queremos Deus acima de todas as coisas, não fomos convertidos pelo Evangelho. Quando a gente entende que a nossa vida não é nossa, que Deus nos deu a vida, Deus nos criou, nos gerou primeiro no coração dele, para vivermos o propósito dele. Você sabia que você não é dono da sua vida? Você não é dono da sua vida. Ah, mas eu tenho 43 anos, 50, 80. Você não é dono da sua vida. Deus é o dono da sua vida. Ele que te deu o direito à vida. Ele te deu. E a nossa hora vai chegar. Ou todos juntos, quando Jesus voltar, ou às vezes Jesus chega para cada um de nós, de uma forma individual, no nosso tempo. A nossa vida do Senhor Jesus. Outra frase que eu achei muito boa. Se Deus conta cada fio de cabelo da sua cabeça, Ele está atento a cada uma das suas necessidades. Ajuste seu foco, confie no seu Deus. Amém? Deus sabe até quanto de fio de cabelo que nós temos. Como que Deus ele não sabe que você necessita, meu irmão? Como que Ele não vai cuidar de você e prover todas as coisas? Ajuste o seu foco, amém? Oh, Senhor. Tem tantos chamados aqui hoje. Só vendo aqui quantas coisas eu me identifiquei. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós ansiamos pela Tua presença, Pai. Senhor, nós ansiamos por Ti. Feche seus olhos, meu querido. Pai, o Senhor nos trouxe essa palavra hoje, Pai, para ajustar o nosso foco. E a primeira coisa que o Senhor falou, que é porque o Senhor nos ama. O Pai que ama, Ele se importa. O Pai que ama, Ele cuida. O Pai que ama, Ele corrige. O Senhor é nosso Pai. O Senhor quer o melhor para nós. O Senhor quer que nós vivamos o melhor. O melhor nessa terra. E o melhor em todas as coisas. Pai, nós somos templo do Espírito Santo, Pai. Se em algum momento, Pai amado, nós te tiramos do centro da nossa vida, Pai, por alguma outra prioridade, alguma correria, mesmo que sem perceber, oh Deus, em nome de Jesus, nós possamos alinhar os nossos caminhos, Senhor Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Pedir para Deus nessa cá aqui à frente. Vamos adorar ao Senhor, mas que nós não possamos sair daqui sem entregar o nosso coração nas mãos do Senhor para não pegar de volta. Quantas vezes eu entreguei meu coração na mão do Senhor? Eu falei, meu coração é teu. Oh, Pai, eu peguei de volta. Entreguei e peguei de volta. Até que uma hora eu falei, chega. É um basta para mim mesmo. Porque eu quero o Senhor, eu quero viver o melhor, Senhor, que o Senhor tem para mim. Quando nós entendemos que nós somos o templo do Espírito Santo, que Ele habita dentro de nós, Pai, faz essa revelação nos nossos corações essa noite, Pai. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, Jesus. Tenha misericórdia de nós.